Olá, sejam muito bem-vindos a mais um No Campo com as Zoetis. E hoje eu recebo o Rafael Moreira, gerente de produtos da linha reprodutiva das Zoetis, para trazer aí mais informações, compartilhar conosco. Muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Devanir, obrigado por nos receber aqui. E é um prazer poder vir falar de reprodução numa época importante para os nossos amigos aqui do canal do Criador. Nós teremos também a participação do professor José Luiz Vasconcelos. Poucos conhecem por esse nome, né? Mas quando nós falamos que eu vou conversar com o nosso entrevistado, o professor Zequinha, pesquisador responsável pela criação do Grupo Gerar, o maior banco de informações sobre reprodução bovina, nosso grande tema de hoje. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Evanir. Prazer estar aqui para a gente bater um papo sobre algo que a gente acredita está ajudando a melhorar o sistema de produção no Brasil. É isso. Mas o que é o Gerar? Explicando um pouco mais para você, produtor. É um grupo com veterinários especializados em reprodução de bovinos de corte, que atua nas principais fazendas e programas de cria de gado de corte, claro, em todo o Brasil. O Grupo Gerar representa mais de 25% de toda a IATF realizada por ano no país, por conta da iniciativa e mentoria do professor Zequinha e fomentada pelos Zoetis. O Grupo Gerar tem por objetivo analisar dados e discutir técnicas que viabilizem os melhores resultados da IATF e a reprodução de modo geral no Brasil. Desde o início das reuniões em 2006, foram analisados mais de 9 milhões de dados compartilhados. Também foram realizadas dezenas de trabalhos de pesquisa. Com isso, tem grande participação na viabilização da técnica IATF para a pecuária brasileira e traz cada vez mais informações para melhorar os resultados e a viabilidade no uso da tecnologia. Professor Zequinha, quais os objetivos e contribuição prática do Gerar em termos técnicos e viabilidade para aplicar nas fazendas? Então, o objetivo inicial do Gerar foi levar o pacote tecnológico, ou seja, o protocolo de IATF que a gente tinha melhor naquele momento para um grupo de técnicos para que eles aplicassem a campo. É lógico que teve a evolução, como você citou, começou em 2006, então isso aí permitiu, após o início das nossas reuniões, utilizar melhor o protocolo, entendê-lo, puxar a discussão sobre aspectos associados à genética e resultados aos protocolos, e também aspectos ligados a manejo nutricional e resposta aos protocolos. Ou seja, uma evolução visando aumentar a produção de carne através da cria, né? Então, o Grupo Gerar nada mais é que um grupo de técnicos que se preocupa em aumentar a produção de carne através do sistema de cria. Agora, Rafael, e qual a importância do Grupo Gerar para as Zoetis? O Grupo Gerar ajuda as Zoetis a trabalhar as indicações corretas, levar os melhores protocolos para o campo. Como o professor falou, nesse período nós aperfeiçoamos o uso da IATF e deixou a IATF mais viável para as fazendas. E a contribuição é que a Zoetis pode levar as melhores indicações corretas dos seus produtos e, claro, ter uma solução completa e mais eficiente. É muito importante esse trabalho em conjunto para que todo mundo tenha o resultado. E o beneficiado é o pecuarista, ou seja, aplicar uma técnica que tenha o melhor resultado no melhor momento e, claro, o melhor produto para a qualidade da produção de carne. E mesmo porque esse trabalho em conjunto com o professor Zequinha e todos os profissionais envolvidos facilita o entendimento do pecuarista para traçar esses objetivos, para alcançar aí os resultados desejados, né? Exatamente, é um ciclo virtuoso, onde todo mundo trabalhando para a melhor técnica, o melhor aproveitamento e o melhor resultado. É isso, e falando de resultado, olha, os resultados fazem a abertura para a pesquisa e análise de dados da estação 2020-21, que foram discutidos dentro do grupo no mês de agosto e agora trazidos para todo o segmento no programa de hoje, também sempre disponíveis no site da zoetis.com.br/zerar. Bom, os dados estão lá, começa então a ter essa facilidade, porque o produtor precisa entender o que é o programa, como fazer parte desse programa. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, para se chegar a subir todos os degraus da escada, nós precisamos dar o primeiro passo, subir o primeiro degrau. Mas para isso precisa entender a obra toda, né? São grandes números e dados que o Gerar analisa e contribuem para a IATF.
São 1.340.000 dados analisados da estação 2020-21 de mais de 1.500 fazendas. Então, essa consistência e esse volume de dados, claro, bem analisados e discutidos por técnicos capacitados, trazem confiança e segurança para as nossas indicações. Tá certo. Bom, como você já começou a falar dos dados, é importante, Rafael, e quais os grandes números realmente dos trabalhos de dados feitos na estação 2021, né? Num total de técnicos envolvidos, todos esses números que você trouxe aí na distribuição em todo o Brasil, das técnicas envolvidas, enfim, uma série de coisas. E as predominâncias regionais, números de cabeças envolvidas, números de fazendas envolvidas, relatórios de touro, tem uma série de informações aí que compõem tudo isso para dar respaldo e tranquilidade ao produtor para ingressar nesse processo. E principalmente saber qual o nível, né, aonde está a sua IATF e qual a comparação. Se está num bom nível ou pode melhorar, ou quais técnicas que ele pode usar para avançar na taxa de prenhez e na melhoria do rebanho. Para se ter uma ideia, o rebanho todo envolvido dentro dos dados do Gerar são 3,5 milhões de matrizes. Então é um rebanho bem significativo. E também um dado importante, foram analisados dentro do Grupo Gerar mais de 200 touros. Então como ele pode usar esses dados e como ele pode planejar a IATF usando as melhores indicações e balizando seus índices para melhorar o resultado. Bom, vale lembrar, Rafael e professor Zequinha, que nós estamos falando de uma pecuária em crescimento, em franco desenvolvimento, e a valorização do quilo do bezerro tem tudo a ver com informações, com dados precisos para nós seguirmos, porque nós não podemos alternar, nós temos que ter uma sequência de qualidade do produto que será colocado no mercado. Sempre. E a evolução do rebanho. A evolução da cria, a evolução da qualidade, a evolução da reposição e principalmente agora que o mercado está favorável, né? E tem um ano desafiador aí para frente que precisamos continuar produzindo e ter bezerros de melhor valor também. Não tenha dúvida. Agora, professor, o que mais nós podemos comentar sobre esses dados que vão muito além de trazer conhecimento sobre a IATF? Os dados ajudam veterinários e pecuaristas a mensurarem seu desempenho no uso da tecnologia. É bem por aí essa análise, né, professor? Com certeza, né? Então, na realidade, assim, nós temos dados do Gerar, mas todo técnico recebe os dados das fazendas que ele presta assistência. Então, na realidade, o produtor tem acesso à informação da fazenda dele e do Gerar como um todo. Então, ele consegue ver onde que ele está bem, onde que ele pode melhorar. E também, olhando para os dados dentro de casa, criar a expectativa correta. Então, ele vai ali, olha os dados, assim, minha expectativa aqui é que tenha tal resultado. E, consequentemente, ele vai estar colocando ênfase, né, num subgrupo de animais, por exemplo, em primíparas ou em novilhas, dependendo dos resultados que ele obteve. Então, tem os dados gerais, do Gerar como um todo, que é o que a gente sempre mostra, mas mais importante que isso, tem os dados específicos da sua fazenda, que permite você reagir dentro de casa de acordo com os números que você obteve. Agora, professor, como o senhor colocou essa análise da propriedade naquele momento, mas também num comparativo com todos os dados que traz. Essa troca de informação, produtor, mentoria, no caso do professor Zequinha, e o profissional atendido. Isso facilita o entendimento, vamos sendo mais claro. Ele tem o dado que está acontecendo na casa dele e ele tem um parâmetro geral. O que isso pode ajudar ele a mudar a sua estratégia, a fazer algo diferente? Como é que seria isso? Tem uma informação que a gente gosta muito de mostrar, né, que tem a média dos resultados por ordem, né? Por exemplo, igual do Brasil, no geral 51,5, que é a taxa de prenhez em uma inseminação. Mas tem os dados de tercio por fazenda. Então, na verdade, tem o terço superior, o resultado médio em uma IATF sempre é acima, em todas as categorias, acima de 60%. Então, com uma inseminação, consigo emprenhar mais de 60% dos animais. Mas também tem, com certeza, os resultados, o tercio inferior, que esse resultado é em torno de 40% por categoria.
Então, mostra uma janela de oportunidades muito grande. Então, mostra, o técnico consegue levar para essa fazenda que está tendo resultados, entre aspas, inferiores, em torno de 40, que ele tem o potencial de chegar, por exemplo, a 60. Então, fica muito mais fácil o trabalho técnico para argumentar com o produtor e estimulá-lo a utilizar novas técnicas ou novos pacotes tecnológicos que vão permitir ter mais vacas gestantes com melhor genética, parindo no momento adequado e, como conclusão simples, mais quilo de bezerro por vaca exposta dentro do seu sistema de produção, que é o que interessa na realidade. É o que interessa na realidade, Rafael e professor, e nós precisamos entender também que ele precisa estar muito atento às coisas que acontecem, que seria estratificar essas informações que ele tem, né? Entender e estar sempre não só acompanhando as tecnologias, mas aplicando de forma assertiva. Perfeito. E aí trabalhando, né, não só a taxa de prenhez média, mas saber a taxa de prenhez de categoria, quais as necessidades de categoria e aplicando as técnicas direcionadas para cada categoria. Então, um protocolo de ATF, ele não é uma receita de bolo, ele tem indicação para cada categoria e essa indicação ela vem dos estudos do Gerar, ou seja, qual é a melhor indicação, as melhores aplicações e o melhor momento para fazer isso, seja na novilha, seja na primípara, grande desafio que nós vamos ter, e também nas vacas multíparas, que é a grande percentual do rebanho. E aí, usar melhor as ferramentas e melhor jeito de ter o melhor resultado, né? Ficou muito melhor nisso daí. Então é usar as melhores ferramentas adequadas para cada categoria e explorar o melhor potencial, que é essa janela de oportunidade que o professor falou, ou seja, tem espaço para melhorar. Não quer dizer que um resultado de 40% seja ruim, pode ser o melhor para aquele momento, mas como ele deve trabalhar para chegar nos 60%, 65% das grandes fazendas que já percorreram e aplicam de forma melhor ou planejam de forma melhor a estação de monta. Tá certo. Professor, eu quero continuar trazendo que o senhor nos traga justamente quais são essas ações ou tecnologias que podem ser usadas para melhorar ou incrementar esses resultados, professor. Na verdade, só voltando à pergunta anterior, é um momento importante de reflexão e de entendimento e de conversa entre o técnico e a fazenda, mostrando o potencial de resultado dentro do sistema, né? Então, isso deixa claro a importância dessa conversa específica e técnica entre o sistema. Agora, tem várias tecnologias disponíveis hoje para melhorar o resultado, né, dos protocolos. Um básico é a genética, né? Então, os nossos dados têm deixado claro o impacto da genética de qualidade, ou seja, associada à precocidade nos resultados. Nos anos anteriores já tinha um impacto de genética na precocidade. Esse ano, o primeiro ano que saiu esses dados, a gente já tinha os dados de secundípara, mas de primípara, em que primíparas que vieram de animais precoces tiveram em torno de 57% de prenhez na primeira IATF, enquanto que primíparas tradicionais, que não tiveram um melhoramento genético intenso, em torno de 45%, só para facilitar. Deixando claro que genética é vital para a eficiência produtiva dentro do sistema. E com uma boa genética, você vai ter resultado ao longo do tempo, não apenas no primeiro ano, tá? Outro ponto é a nutrição, né? Manejo nutricional. Então, inclusive, esse é o desafio desse ano, né? Em que animais com melhor score têm melhor resultado. Então, o técnico, nessa conversa com o produtor, tem que olhar os dados de efeito de score de condição corporal nos resultados dos seus animais. E aí que, junto com o técnico de nutrição, vai fazer um manejo de suplementação dos seus animais. E a hora que eu falo suplementação, não é só o suplemento nutricional, e também o manejo de pastagem, porque pasto é vital no sistema de cria, pasto de qualidade. Quanto melhor o pasto, menor a necessidade de suplementação. Quanto pior o pasto, maior a necessidade de suplementação. Então, são pontos que são bem simples quando você está olhando, mas tem grande repercussão na análise dos dados e na conversa com o produtor. Professor, posso relembrar e dizer o seguinte, que nós falamos aqui de primípara, e primípara é uma categoria que nós temos que entender que ela vai, mesmo com toda a sua precocidade, emprenhar
ela tem que estar preparada com muita saúde, com muita alimentação para gerar bem o seu produto, mas lembrando também que ela continua numa fase de desenvolvimento, não é mesmo? Com certeza, né? Então é um animal que está em crescimento e tem exigências maiores, né? Então faz parte do processo, o que a gente chama de desfrute é produzir carne mais rapidamente, né? Então, toda vez que eu coloco um animal para ele expressar precocidade, na realidade, ao final do processo da minha fazenda como um todo, eu estou produzindo carne mais rapidamente. Agora, isso tem as suas exigências, né? Então, a primípara que está crescendo, ela exige mais requisitos, ela tem maiores requisitos nutricionais que uma multípara. Então, por isso, se o manejo está adequado, ela tem altíssima fertilidade, tanto quanto a multípara. Mas se tem falha de manejo, no caso nutricional, a primípara cai o resultado em relação às multíparas. Então, simplificando o processo, como eu sei se o meu manejo das primíparas está adequado? Quando o resultado dela fosse muito próximo do resultado das multíparas. E quando eu sei que falta manejo das minhas primíparas, quando o resultado dela está inferior ao resultado das multíparas. Rafael, vários pontos aí. Índice de prenhez das primíparas, das múltiplas, score corporal, planejamento de suplementação, tudo isso precisa ser levado em conta. E nada melhor do que ter todos esses dados planilhados através do Gerar, né? Exatamente. A disponibilidade de dados pelo site para todos ali, para que possa ajudar a planejar a IATF. E aonde eu quero chegar, aonde eu estou, aonde eu quero chegar e comparar. É uma ajuda e, claro, é muito importante a interação do técnico com o pecuarista e definir esse objetivo. E os dados do Gerar estão ali para mostrar aonde pode chegar e até sugerir onde a gente pode ir mais, né? É isso, portanto, tem todos esses números aí a favor, pronto, disponibilizado para o produtor. Gente, é bom demais aprender aqui com a Zoetis no canal do Criador, né? O papo tá bom demais, gente. Mas nós vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos já com muito mais sobre o grupo Gerar. Eu vou continuar aqui com o Rafael Moreira e também com o professor Zequinha. Já voltamos. Voltamos com mais um No Campo com as Zoetis e os nossos convidados de hoje são o Rafael Moreira, gerente de produtos da linha reprodutiva das Zoetis, está aqui comigo, e também a companhia do professor Zequinha, né? Trazendo todo o seu conhecimento, pesquisador responsável pela criação do Grupo Gerar, que é o tema do nosso papo de hoje. No bloco anterior, encerramos falando sobre a análise de dados do Gerar, super importantes para o planejamento e tomada de decisões para a estação que se inicia. Professor, já vou logo com o senhor. É importante definir onde se quer chegar, sempre definir os objetivos, não é mesmo? Certeza, né? Esse é dos pontos mais importantes. O que é um bom resultado, né? Um bom resultado é o resultado dentro da sua expectativa, né? 60 às vezes não é melhor que a 50, porque simplesmente os rebanhos são diferentes, os manejos são diferentes, etc. Então, um bom resultado é quando ele está próximo da sua expectativa. Isso é muito importante ficar claro, porque existe uma evolução dos números da fazenda, igual nós falamos, né? Tem fazendas com resultado de 40, tem fazendas com resultado de 60. Na mesmo protocolo, na primeira IATF. Isso quer dizer o quê? Efeito de genética dentro da fazenda, efeito de manejo nutricional dentro da fazenda, efeito de manejo de bem-estar dentro da fazenda. Então, existe sempre uma evolução dos números dentro do sistema. Então, é muito importante analisar os dados e, mais importante que isso, criar expectativa real dos meus possíveis resultados. Criar expectativa real dos possíveis resultados, professor. Isso precisa ficar muito claro na cabeça do produtor, né? Ele tem que entender realmente exatamente isso. Criou objetivo, entendeu esses números,
a proximidade com o sucesso aumenta e muito, não é mesmo? Com certeza. Só por exemplo, né? Uma fazenda que compra gado de fora, o resultado dele média é 55, esse gado de fora que entrou para a fazenda perde 5 a 10 pontos percentuais de resultado. Então, é como se alguém tivesse pelo primeiro ano e vai ter resultado inferior. Alguém que acrescenta gado, compra gado dentro da fazenda, normalmente, na maior parte das vezes, tem um resultado inferior nesse subgrupo de animais. Então, deixa muito claro que bons resultados vêm associados a muito trabalho ao longo do tempo, utilizando da melhor forma possível as tecnologias disponíveis. Professor, mas olha, a falta de chuva, a escassez de forragem, score corporal baixo dos animais, mas é necessário seguir o planejamento para o início da estação de monta, não é mesmo? Com certeza absoluta, né? Então, na realidade, esse é o ponto da fazenda e do técnico do gerar, no caso aqui, né? Manter os resultados da melhor forma possível, né? Então, se a fazenda esse ano, devido aos efeitos climáticos, diminuiu o score, por exemplo, de condição corporal dos nossos animais, a minha expectativa de resultado, por exemplo, vai ser inferior. Então, esse é o ano do técnico da IATF e da técnica de IATF. Ele pode levar ferramentas associado com a técnica de IATF que vai tentar minimizar, diminuir o decréscimo esperado na fertilidade. Então, é o ano do técnico de ATF levar todo o seu conhecimento para a fazenda, visando manter os resultados do ano anterior. Basicamente é isso. Então, é muito importante o produtor ter ciência disso, aquilo que eu falei anteriormente. Criar expectativa de resultado. E eu, técnico de ATF, consigo minimizar potenciais problemas que os meus animais iriam ter de fertilidade por ter menor score de condição corporal. Minimizar, não resolver. É mesmo porque nós lembramos que essa questão climática, a falta de chuva, a baixa oferta de forragem, já é um baita do impacto. Então, se o técnico de ATF vai minimizar isso, é um ponto de extrema atenção para o produtor. Esse ano, sem dúvida nenhuma, tem esse grande diferencial. Agora, Rafael, e quais as ferramentas e técnicas trazidas para esta estação que contribuem para esse desafio climático e oportunidade para a produção de animais de melhor qualidade? Bom, esse é o grande trabalho do Gerar e essa junção, né? Pesquisa, empresa e técnicos praticando no campo. Por sorte, nós temos trabalhos que trazem 2 doses do Dinoprost ou aplicação na IATF com 2 doses de Lutalize, que aumenta a taxa de prenhez de 8 a 10 pontos percentuais quando aplicado em vacas magras. Então é um protocolo que nós trouxemos a indicação esse ano com 2 doses de Lutalize, 2,5 ml para animais de baixo score corporal, né, aí 2,5, 2,75, e aumentou a taxa de prenhez nessa categoria, que é uma ferramenta para esse momento, visando que a gente quer manter o planejamento da estação de monta. Temos também o produto MGA, que tanto na pré-sincronização ou na pré-IATF e na pós-IATF, trazem até 8% de taxa de prenhez incremental à IATF, ou seja, o uso de uma ferramenta, de um análogo de progesterona, que aumenta a prenhez quando usado pré e pós. E isso pode ajudar nesse momento difícil, nesse momento de restrição, para chegar próximo de um resultado ideal. Professor, é exatamente isso que vai contribuir para minimizar, aí entra a importância desse profissional, professor? Com certeza, né? Então, mais uma vez, né, assim, o técnico tendo conhecimento disso vai justificar para o seu produtor o porquê que ele está incorporando esses pacotes tecnológicos dentro do sistema dele, que visa minimizar uma possível queda na fertilidade. Então, essa é a efetiva contribuição do técnico para a fazenda. Eu gostaria só de lembrar o seguinte, né? Quanto as pessoas, às vezes, não querem utilizar protocolos em vacas com menor score. Eu gostaria de falar que esses são os animais que mais respondem proporcionalmente ao protocolo. Então, eu não posso aplicar o protocolo apenas nos bons animais. Na realidade, os animais que estão não tão bons é o que tem maior capacidade de trazer maior retorno econômico. Basicamente é isso, tá?
Então, uma coisa é resultado zootécnico, 60 é melhor que 40. Outra coisa é resultado produtivo, emprenhar as vacas que tiveram menor score. Porque essas vacas são importantes para o meu sistema, porque se elas não emprenharem, eu tenho que comprar gado, e talvez não tenha gado tão bom quanto o meu disponível. Então, eu tenho que fazer todas as ferramentas possíveis para tentar manter os meus melhores animais dentro da minha fazenda. E quais são os meus melhores animais? Talvez os que estão com menor score de condição corporal, que são as primíparas e as multíparas que produziram mais leite e, consequentemente, perderam mais peso. Então, fique muito atento em não segregar animais para não entrar em IATF. Esse é o ano de colocar não uma IATF, mas 2 ou mais IATF nos seus animais, visando melhor resultado, mais vacas gestantes e não perder vaca simplesmente porque não era culpa dela, devido à seca, ela perdeu mais peso e ela não ficou gestante. Então, esse ano, mais importante que uma IATF são 2 IATFs. Viu só, Rafa? A ressincronização que todo mundo fala e a ferramenta ajudando no trabalho de trazer sempre o melhor resultado dentro das condições. Eu queria também complementar que nós trouxemos as ferramentas, né, que aumentam para a vaca de baixo score corporal, que também ajudam, né, no complemento da IATF, mas nós temos que ter a consciência também que o controle sanitário é muito importante desses animais, seja no ano bom, seja no ano difícil, mas tem que estar sempre presente no planejamento da estação de monta. Ou seja, o uso das vacinas reprodutivas, um rebanho bem imunizado, bem preparado para que não tenha nenhum distúrbio, né, sanitário e aí atrapalha o resultado da IATF, e sempre a desparasitação, os nossos trabalhos com a vermifugação no dia 0 da IATF com Sidectin também tem trazido bons resultados. Então, as técnicas elas podem ser usadas de cada maneira, de cada necessidade, score corporal, animais, né, num período de início de estação de monte seco, mas a sanidade, que seja a vacinação de vacinas reprodutivas, a vermifugação, a desparasitação, ela tem que estar sempre no planejamento da IATF. Interessante, Rafael e professor Zequinha, nessa colocação de vocês, é uma quebra de paradigmas. Porque todo mundo imagina o seguinte: rapaz, um ano ruim como esse, de chuva e pastagem, não sei o quê, o gado sentiu demais da conta, pronto, minhas vacas não podem ir para a IATF, não vão participar da estação de monta. Que informação precisa nesse momento, num ano de tantos desafios para o produtor? É uma brincadeira, né? Para trás nem para pegar impulso. Então é agora que é para ir para frente, investir e trabalhar na IATF, porque é a técnica recomendada com a ajuda que pode ter num ano difícil, né? E aí é a técnica que vai ajudar nesse progresso. Bom, então, dentro dessa da ideia de que para trás nem para pegar impulso, eu já vou perguntar para o professor o seguinte: professor, o que os profissionais envolvidos no processo podem levar na bagagem para minimizar essas dificuldades? O senhor citou alguns aqui, mas o que mais que eles devem e podem levar na bagagem? Então, voltando um pouquinho, né, igual foi comentado, assim, evitar de todas as formas, dentro das possibilidades, atrasar o início da estação de monta. Os animais que têm maior retorno por real investido são os animais com menor score de condição corporal. O número zootécnico dele vai ser inferior, mas o retorno econômico por real investido vai ser maior, porque se você soltasse touro nesses animais, o diferencial a favor da IATF é maior nos animais com menor score do que com maior score de condição corporal. Então, igual você fez a pergunta, o que eu poderia levar, né? Igual o Rafael citou, nós temos dados aí de 2 aplicações de dinoprost, no dia 7 e no dia 9 do protocolo, 2,5 ml e 2,5 ml. Isso mostrou melhoria na fertilidade. Isso o técnico pode levar com ele. Nós temos a informação de aumentar a dose de ECG no final do protocolo, de 300, 400. Isso pode aumentar o resultado na IATF. Nós temos a informação de MGA pós-IATF, pré e pós-IATF, mas com mais resultados pós-IATF, ajudando a melhorar a fertilidade. Nós temos resultados aí de Sidectin no início do protocolo, aumentando os resultados em primíparas e em multíparas com grande número de animais. Então, são pontos que o técnico pode levar junto com ele para a fazenda. Não tem jeito de fazer, recuperar o score de condição corporal no curto espaço de tempo.
mas tem formas de levar tecnologias que podem ajudar a melhorar o resultado. E isso o técnico do Gerar está preparado para te levar essas informações e essa melhoria de expectativa de resultado. Professor, seria não deixar se abater pelas dificuldades do ano, mas sim estar atento e aproveitando essas oportunidades, aproveitando os técnicos, os dados do Gerar, para transformar o momento difícil em soluções de viabilidade que irão melhorar os resultados finais de toda e qualquer propriedade. Seria essa a ideia realmente para o produtor? Perfeito. Então, eu brinco nas minhas apresentações que eu tomo remédio quando eu estou doente. Quando eu não estou doente, aquele medicamento, eu necessito menos dele. Então, se a sua fazenda está perfeita, maravilhosa, choveu bem, você precisa menos da IATF do que quando não choveu, que não está tão bem. Então, na verdade, por isso que eu estou citando, esse é o ano efetivamente da necessidade da técnica de IATF. Se a fazenda está muito bem, a necessidade, entre aspas, inclusive, diminui. Ela passa a ser mais importante por outros aspectos, né? Aspecto de logística, de levar mais vacas inseminadas, etc. Mas esse ano ela é vital para aumentar ou manter ou tentar minimizar a queda na proporção de vacas gestantes no início da estação de monta dentro da sua propriedade. Professor, seria a visão de que nós precisamos começar o processo, não esperar acontecer um ano como esse para entrar com a solução, mas sim se preparando, porque há um hábito de dizer o seguinte: está chovendo bem, sobra de pastagem, está tudo tranquilo, está não sei o quê. De repente entra um ano ruim e ele não está usando essa tecnologia. Isso pode ser um impacto ainda maior. É aquilo que nós citamos, criar expectativa real de resultado, porque seria péssimo para um produtor, né? Que nós estamos aqui falando com ele, ele entende e fala assim: eu quero entrar na técnica, e ele sonhar que vai ter 50. Talvez ele tenha que, o técnico do Gerar, junto com o técnico das OETs na fazenda, para criar expectativa real. Esse é o primeiro passo. Se eu vou numa fazenda, os animais não estão bem, e o produtor fala para mim que se não tiver 50%, ele vai ficar insatisfeito, eu não faço. Eu vou deixar claro para ele: se ele tiver 30%, a minha expectativa é 30%, e eu acredito que 30 é um bom resultado, e eu vou tentar justificar para ele. É isso que eu citei anteriormente: criar expectativa real de resultado para que esse produtor que inicia esse ano não saia no ano subsequente porque acreditou que a técnica não deu o resultado que ele gostaria. O resultado que eu gostaria é o resultado esperado. Esse que é o ponto que eu quero deixar bem claro aqui. É isso, gente. É de extrema importância o uso de dados. Fazer análises mais assertivas. Cada pecuarista e veterinário deve conhecer seus índices e, através dos dados do Gerar, pode ter parâmetros para mensurar a eficiência ou mesmo avaliar os protocolos e novas técnicas para reforçá-los, Rafael. Exatamente, como citou. Nós temos que saber os índices, setar as expectativas e aí os dados do Gerar para como trabalhar e aonde pode chegar, mas ter a realidade do que pode fazer, né? E o importante também é saber aquele pecuarista que nos assiste, aquele que está olhando, que não está na técnica IATF, nós estamos aptos a ajudá-lo e entrar nessa técnica, mas com os parâmetros bem mensurados. Então as OETs têm um programa que um técnico das OETs mais um técnico do Gerar vai junto nessa fazenda e leva para ele uma expectativa, que foi bem o que o professor comentou. Não adianta eu querer achar que a técnica até vai resolver tudo. Ela é importantíssima e vai melhorar para o produtor, mas a gente vai criar um relatório e de expectativa para começar a técnica. Porque também um parâmetro que a gente pode comentar é: se ele tem hoje um touro que está sendo trabalhado na fazenda e com essa condição de seca, essas vacas vão demorar a ciclar e esse touro vai trabalhar lá no final da estação. E a técnica pode ajudar ele a começar a emprenhar mais cedo esses animais. Então, entender a técnica, entender a expectativa e aí ter os parâmetros da onde pode chegar. Isso os dados do Gerar podem ajudar. E as OETs mais um técnico do Gerar pode ajudar a setar essa expectativa e introduzi-lo da melhor forma na ETF para que ele tenha o melhor resultado sempre. Professor Zequinha, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem
para quem o senhor citou vários pontos, o Rafael citou vários pontos aqui para o produtor. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o produtor que está nos acompanhando, independente do seu potencial ou do seu tamanho, melhor dizendo, se é um pequeno, um médio, um grande produtor, mas que precisa fazer uso. A sua mensagem, por gentileza, professor. Na verdade, vamos lá, né? Se você, produtor, quer se manter na atividade de cria, sua vaca tem que produzir mais quilos de carne. Mais quilos de carne é mais vacas gestantes com bezerro melhor genética, vai ter um desmame, bezerros mais pesados. Então, a técnica de ATF se casa perfeitamente com esse objetivo. É mais vacas gestantes com a melhor genética que vai permitir melhor peso a desmame. Então, maior quantidade com melhor qualidade. Isso chama-se a técnica de ATF. E eu devo utilizar? Sim. E qual que é o resultado que eu vou ter? Aí sim que começa a entrar a parte técnica, especificamente dentro do seu sistema de produção, com um técnico indo lá e vendo em loco e criando a expectativa de resultado. E os dados do grupo geral é o que vão ajudar esse técnico que está te visitando a criar a expectativa real. Então, ele te mostra os seus animais, vai nos dados do gerar, fala, os seus animais estão nesse ponto, então a nossa expectativa de resultado seria essa, por causa disso, disso e disso. Então, nada mais é do que o meu recado para você faça IATF, invista em IATF, esse é o ano da IATF, e você quer manter na cria, não atrase o início da estação de monta, então o preço a pagar lá na frente, ele é alto. Boa sorte e sucesso aí. Tá certo, olha só. Gente, e as OETs têm técnicos por todo o Brasil que podem ajudá-los, além dos técnicos do Gerar, que estão altamente qualificados para executar um programa reprodutivo eficiente. Então, é de extrema importância. E se você interessou, os dados, a localização dos contatos dos técnicos do Gerar e também contato com os técnicos das OETs, é só você acessar www.zoetis.com.br/gerar. Então, aí todo esse trabalho. Eu quero agradecer ao professor Zequinha mais uma vez pela sua contribuição e a explanação, trazendo aí formas e informações para o produtor, então, se adequar e melhorar ainda mais a sua produção. Muito obrigado, professor. É sempre um privilégio, um prazer muito grande ouvi-lo e compartilhar aí dos seus conhecimentos. Muito obrigado e boa sorte. Vamos ao trabalho. É isso aí. Olha só, IATF, inseminação artificial em tempo fixo para todos. Rafael, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e a grande importância dessas ferramentas, dessa parceria para o sucesso da nossa pecuária de gado de corte. Exatamente. É a importância do Grupo Gerar, que trabalha para viabilizar a IATF, que todos possam ter e usufruir desse resultado, da importância como o professor citou. E contem com o grupo e contem com as OETs, para quem não usa fazer IATF e para quem está na técnica melhorar cada vez mais. Contem conosco. Tá certo. No Campo com as OETs vai ficando por aqui. E a mensagem do professor Zequinha e do Rafael, olha só, para trás nem para pegar impulso. IATF e aos bons resultados sempre.